Boa noite a todos. Com muito prazer, hoje chegamos ao nosso 22º AMPcast. O tema que abordaremos é de grande importância: violência contra os médicos, a outra face do sistema de saúde. Segundo o levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina, 12 médicos foram diariamente vítimas de algum tipo de violência em estabelecimentos de saúde no Brasil em 2024. Ou seja, a cada 2 horas, um médico passou por uma situação de ameaça, injúria, desacato, lesão corporal, difamação, furto, entre outros crimes, dentro de unidades de saúde, hospitais, consultórios, clínicas, pronto-socorros, laboratórios e outros espaços semelhantes públicos ou privados. É a maior quantidade da série histórica pesquisada pelo Conselho Federal de Medicina. Foram 4.562 boletins de ocorrências registrados nos estados e no Distrito Federal. O Paraná, que aparece como o 5º estado com maior quantidade de médicos, ocupa o 2º lugar nesse ranking de violência. Para conversar sobre essa questão, convidamos o Dr. Carlos Magno Dalla Piccola, conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina, que participa virtualmente direto de Brasília, e na mesa a nossa diretora de defesa profissional da Associação Médica do Paraná e também conselheira federal do CFM, doutora Viviana Gurzo Lenk, o diretor-geral da Secretaria do Estado da Saúde do Paraná, doutor César Neves, que estaria presencialmente aqui conosco, foi convocado por uma viagem da pasta a Brasília neste horário, mas nos informou que tentará participar no decorrer do videocast tão logo possível. Então, dando início ao nosso AMPcast, não é videocast, é AMPcast. Nós estamos numa sala de conversa entre amigos, médicos e conhecedores de algum sistema de saúde no nosso país. Doutora Viviane Lenk, a nossa diretora de defesa profissional, gostaria que a senhora desse um enfoque sobre o assunto e depois ouviremos a opinião do doutor Carlos Dalla Piccola. Então, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui, apesar do tema tão ruim, né, doutor Macedo? Infelizmente, a gente tem que falar sobre esses temas também, né? Especialmente eu me coloco aqui como médica, com a preocupação, né, doutor Macedo, de desenvolver a nossa profissão e de como que esse problema da violência tem atacado todos os profissionais médicos. Não só no sistema público, mas também no sistema privado, também nos consultórios. É lógico que a gente sabe que isso acontece mais, infelizmente, no sistema público, e acontece mais também, infelizmente, muito mais com as médicas mulheres, né? Por todos os motivos que a gente pode aqui conversar depois, né? Mas infelizmente as mulheres médicas são mais agredidas, né? Assim como as mulheres são mais agredidas, né? Infelizmente. Então nós temos que pensar sobre isso, falar sobre isso, e eu acho que o papel da Associação Médica, doutor Macedo, de discutir esse tema tão importante, de colocar a sua preocupação, né, para toda a sociedade paranaense, é muito interessante, muito importante essa iniciativa. Então, parabenizo, né, a Associação Médica por essa iniciativa e me coloco à disposição aqui para a gente conversar. Eu também tenho alguns dados aqui e trago comigo toda a preocupação de uma mãe de 2 filhas médicas, né, que estão na linha de frente, né, lá no pronto-socorro, lá no postinho, e que, lógico, estão sujeitas também a esse tipo de problema grave. Eu me lembro de meu filho, ele trabalhava no SAMU e de madrugada, às vezes, era um chamado na região periférica e, às vezes, eles iam atender alguém e encontravam de uma rua uma gangue, da outra vinha outra gangue para se encontrarem, e a ambulância no meio. E ele estava indo, a ambulância estava indo para atender um paciente naquele bairro, naquela região.
Sim. E fiquei pensando assim, imagina, teu filho trabalhando, jovem, recém-formado, trabalhando, daqui a pouco é assaltado. Assaltado não, mas pode morrer de uma bala perdida, de alguma coisa assim. Então, eu acho que o assunto é muito importante para ser debatido aqui e para que a gente tenha a resiliência necessária para entender o que acontece com a população. Porque eu tenho a impressão que nós, no dia a dia, enxergamos uma faceta, né, do atendimento. Eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro, mas era um pronto-socorro que não era na periferia, eu trabalhei em São Paulo. Trabalhei no hospital de clínica, no pronto-socorro, chegava lá toda a espécie de pessoas, 1980, faz bastante tempo. Mas a violência sempre existiu. Sempre existiu. Então, do nosso lado, o que nós temos que nos preparar é porque todo paciente que chega no pronto-socorro, ele foi procurar alguma coisa, um tratamento. Então, vai um filho lá que bebeu uma cachaça, está com a mãe doente, daqui a pouco 10 minutos para esperar é muito. Tanto que tem as cores, né, verde, amarela, para ver o que é emergência, o que não é, os protocolos que existem. Então, você tem que entender, eventualmente, o estado emocional daquela família quando chega no pronto-socorro. Aí nós temos que também nos preparar para esse tipo de situação. Então, é um assunto assim, espinhoso, mas nós temos que colocar aqui a nosso lado aqui e que a população entenda o que está acontecendo hoje nos nossos... Não é só, até em hospital privado está acontecendo. Não é só na rede pública, não. E o papel da associação médica, né, na defesa dos médicos, né? Na defesa dos médicos e mostrar à população que não se trata de um assunto que nós tenhamos tanto interesse em debater, mas machuca quando você vê uma população médica que está lá trabalhando para atender a população também ser agredida, eventualmente podendo acontecer coisas piores. Doutor Carlos. Magno. Boa noite. Oi. Primeiro, agradeço o convite da Associação Médica. Estou ouvindo. Agradeço o convite da Associação Médica do Paraná para estar conversando com vocês aí sobre um assunto bem atual, a violência contra o médico e também outros profissionais de saúde. Esse é um assunto que tem crescido nos últimos anos. O próprio CFM fez o levantamento e demonstrou isso, o que o doutor Macedo falou inicialmente. Então, primeiro, agradecer ao doutor Macedo, doutora Viviana, a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e falando sobre esses dados que o Conselho Federal de Medicina fez um levantamento de 2013 até 2024 e constatou uma realidade profissionais de saúde, especificamente quanto os médicos, e que tem crescido. Como o próprio doutor Macedo falou, em 2024 nós tivemos 4.600 registros de boletins da Polícia Civil contra o médico. E nós temos que lembrar que muitos dos colegas eles não vão fazer a sua queixa na polícia por questões inerentes a ele mesmo, ou com medo de represália de um traficante, enfim, eles acabam, esse dado, embora seja todos dados reais, mas a gente sabe que existe muita subnotificação experiência contra o médico. E o doutor Macedo falou um dado importante aí, é o SAMU. O colega que tem o SAMU e que é acionado para fazer um atendimento em um local mais afastado, na comunidade, numa periferia, não é incomum essa área de atuação ser dominado por traficantes, por pessoas que podem criar alguma dificuldade no acesso do SAMU para o atendimento da população. Isso, na realidade, no Brasil, como o próprio acesso da polícia é dificultado, e o acesso ao SUS, às vezes, não pode nem ser realizado porque não é permitido a ambulância entrar. Nos casos que a gente tem levantado, acontece tanto isso em hospitais privados como em hospitais públicos. Tem acontecido mais no interior do que nas capitais.
E as razões disso nós Magno, a internet está falhando. Tá, então assim, eu posso citar um exemplo pessoal, mesmo Pode. hospital privado, quando eu neguei um atestado médico e dei uma declaração de comparecimento por um paciente e ele Melhor entrar no celular. voltou com aquilo e a conduta atestada. Se não tem capacidade, isso é uma declaração de comparecimento. Isso gerou um atrito, dela comigo. A gente aconselha ao médico não partir para algum tipo de represália contra aquilo. Se ele achar necessário, ele chama a segurança, chama a polícia e não enfrentar diretamente aquela agressão verbal que pode se tornar em algum momento uma agressão física. Verdade. E consequências para o médico. Verdade. O que foi falado aqui também, o paciente quando chega na unidade de saúde para atendimento, ele está numa situação de pedir ajuda. Claro. E a conduta do médico tem que ser uma conduta atenciosa para aquele paciente. A gente não sabe o que ele passou na vida, como é que ele está chegando ali, e a nossa conduta como profissional tem que dar a atenção necessária para que aquilo ali não crie um atrito que pode sobrar consequência para o médico que está atendendo ao paciente. Então, esse caso de atestado médico foi uma situação bem típica. Eu não fiz nada. Posteriormente, eu peguei e fui na empresa da funcionária conversar com o RH da funcionária. Expliquei toda a situação. Então, não me entrei diretamente na questão da agressão, mas depois eu fui atrás de como eu poderia estar encaminhando isso. E o recurso que eu tive foi o RH da empresa ir lá contar uma denúncia contra a funcionária. Tá? Então, isso é muito comum acontecer. Não devemos rebater a agressão ou partir para a agressão. Eu acho que a gente pode perder, por mais que seja, nós podemos perder a razão naquele momento, pois o paciente, de alguma maneira, ele procurou para a gente, procurou um pronto-socorro, um PA, uma UPA, porque ele está passando por dificuldade e está procurando um socorro médico. Você sabe que eu em São Paulo, em 1980 e 81, eu trabalhei no pronto-socorro, chamado HELP. E era um pronto-socorro ali na Rebouça, perto da ponte da Eusébio Matoso. E eu dava plantão domingo, 24 horas, terça-noite e quinta-noite. E quando terminou o primeiro ano meu de plantão, do ano lá em São Paulo, Residência. eu passei a ser mais ou menos responsável pela escala de plantão. Daí, porque algum colega saiu do plantão, eu tirei o domingo, passei para sábado, e domingo outro colega assumiu o meu lugar. O primeiro sábado de 1981 que eu cheguei no pronto-socorro, tinham 37 pacientes às 7 horas da manhã, né? Daí eu cheguei lá e perguntei para o recepcionista, mas tombou algum caminhão, algum ônibus? O que aconteceu? Daí o rapaz entrou lá, não, o doutor que dava plantão no sábado, ele dava atestado para todo mundo. Ixi. E era de uma empresa lá, de uma lavanderia. Falei, então tá bom. Eu tinha o dia inteiro para trabalhar. Entro primeiro, examinava, media a pressão, olhava a garganta, punha a temperatura, olhava aqui, palpava o abdômen, examinava, sabe, um exame físico completo, para escutava coração, escutava ruído abdominal, media, fazia tudo. O que acontecia? Olha, você está bem. Não, mas eu não estou me sentindo bem. Para mim ter dado um atestado, eu teria que fazer um exame de sangue, pelo menos, para ver se tem algum foco infeccioso, né? Como eu não tenho como fazer agora o exame de sangue, eu teria que chamar o laboratório, você ficaria esperando, se o teu resultado for negativo, você volta para o teu trabalho. Ou você aceita um atestado de comparecimento ao pronto-socorro, aí eu tinha que gastar uma verba ali com o funcionário. Alguns entendiam, outros não entendiam. Os que não entendiam, eu tratei de uma maneira. Os que entendiam, bem,
Em um mês, acabou a fila. Eles iam lá para pegar atestado. Eu explicava, imagine eu fazer um comunicado ao teu dono, ao chefe da tua empresa, dizendo que você é useiro e invezeiro e vem pegar atestado no sábado aqui e você leva o atestado. Então você pode perder teu emprego, não o meu, teu. Então, sabe, mas criou-se assim no começo, e sabe, eu levei porque não tinham o que fazer. Ou dar o atestado ou dar o atestado de comparecimento, sabe? Sim. Mas então você tem que ter esse jogo de cintura. Agora, ter. não, eu vou dar atestado. Então, tudo bem. Eu vou te dar atestado de comparecimento. Tá? Um abraço. Então, é uma maneira... E, provavelmente, uma das coisas que ocorre nessas UPAs, pode ser uma das causas disso aí. O cara quer atestado porque quer atestado. Então... É verdade. Eu gostaria até de comentar, né, doutor Macedo, que esse tipo de comportamento do médico, a gente sabe, né, como disse o doutor Carlos, não é um caso de atestado, é um caso de uma declaração, a gente sabe expor esse tipo de colocação, a gente tem uma posição que muitas vezes lá no início da profissão a gente talvez não tinha, né? Hoje a gente já sabe conversar adequadamente com um paciente, já percebe quando a família, quando o paciente está mais agressivo, isso tudo a gente vai aprendendo. Mas eu gostaria de colocar aqui, doutor Carlos, ouvintes, sobre a condição da mulher médica, né? Que a mulher médica, ela tem como causa da violência coisas também um pouco maiores e mais complexas do que a violência contra os homens médicos, né? Porque uma das causas da violência contra as mulheres médicas é a própria desigualdade de gênero, né? Que o preconceito contra a mulher, né? Que isso não é só uma questão dentro da medicina ou do paciente com a médica, né? Provavelmente aquele paciente ele tem preconceito contra a mulher em qualquer outra profissão, né? E essa desigualdade de gênero, que é sistêmica, que é problema, né, do mundo, faz com que o paciente né, já não entenda a mulher como líder, a mulher como médica, ele acha que a mulher é mais frágil e que, infelizmente, como eu estou falando da palavra preconceito, né, ele pode achar que a mulher é menos competente para estar naquela posição. E daí ele se acha no direito de agredir ou muitas vezes não é agressão explícita, mas é aquela agressão verbal velada, né, que a gente, como mulher, conhece muito bem, sabe, doutor Macedo? E a segunda causa que eu gostaria de expor, até para os colegas daí também, de repente, alguém fazer alguma pergunta em relação a isso, né, é a própria desvalorização da profissão médica. Eu acho que o senhor comentou sobre a fila de espera, né, que é uma das principais coisas que deixa o paciente chateado, a família chateada, muitas vezes não entende que o médico está atendendo ali, ou o médico está no seu horário de repouso, sei lá eu, né? Mas essa questão de que o senhor comentou 10 minutos pode parecer muito, e a gente tem protocolos para isso, mas a questão daí do não entendimento da rotina do profissional médico, de como que a gente atua, ou seja, é uma banalização do trabalho médico, achando que o médico pode fazer de qualquer forma ou está fazendo de qualquer forma e deveria atender mais rápido, sei lá eu. Então, eu acho que esse é o segundo motivo, a segunda causa, né, é a própria desvalorização da profissão médica. Como terceira causa é o assédio e a cultura da impunidade. Né? E isso também não falo só como médica, mas como mulher, e o doutor Carlos comentou isso, que muitos médicos, assim como, novamente, como as mulheres, muitas não denunciam o assédio, não denunciam a violência, porque têm vergonha. Puxa vida, mas eu estou me sentindo fraca em admitir que eu fui agredida. Então, essa cultura da impunidade também, né,
de acabar não contando, acaba não punindo, ou então eu nem vou contar porque não vai dar em nada, então eu não vou denunciar. E a terceira coisa que eu acho que também já foi falado aqui, mas especialmente no caso dos mais jovens e das médicas, acabam muitas vezes trabalhando em locais, né, longes, sozinhos, né, em turnos que fazem, de repente, num plantão que está noturno, e isso tudo, infelizmente, predispõe à violência. Então, eu gostaria de discutir um pouquinho sobre essas causas da violência, que eu coloquei, obviamente, sob meu ponto de vista, como médica mulher, mas que não deixa de ser causa das violências contra todos os profissionais de saúde, como bem lembrou o Dr. Carlos Magno, não é só o médico que sofre violência no trabalho, né? Todos os profissionais de saúde, infelizmente. Doutor Macedo, o que o senhor pensa dessas causas? Eu acho que, veja, eu trabalhei no hospital público aqui durante 38 anos, e, por exemplo, num hospital onde tinha doença infecto-contagiosa. Sim. Então, os drogaditos, né, com AIDS, tá, que eram usuários de droga, eles tinham a abstinência da droga. Sim. Eles ficavam agressivos. Sim. Então, eu cansei de, no meu plantão, ter que ir lá e faz um sossega-leão nele aí, porque ele está agredindo. E tentando agredir a enfermagem, que vai lá para trocar o soro para isso e aquilo, querer furar o braço dela, sabe, pegar. Então, isso eu vivenciei muito, foram muitos anos de trabalho nisso aí, e é uma coisa complicada, você tratar de alguém que está necessitando daquela droga, ele é um usuário de droga e está faltando a droga. Tanto que a segurança em volta do nosso hospital, à noite, era reforçada para evitar que algum levasse droga para esses usuários lá. Mas era uma coisa pontual isso. Pontual. Agora, do ponto de vista de pronto-socorro, eu acho que as políticas públicas, né, desses pronto-socorros que estão ali abertos para não só oferecer um emprego para o médico que está começando já com sua especialização, tá? Fez todo o curso de medicina, se especializou, hoje ele está atendendo lá a pediatria, um exemplo, né? Vai chegar lá, pega alguém irritado porque a filha está com febre, que o filho está com isso, está com aquilo, e já começa a querer discutir com o médico. Uma maneira de nós tentarmos nos prevenir disso é o próprio colega nosso que possa ter sido agredido, a gente tem que estar preparado, né, emocionalmente para enfrentar um plantão. Né? Porque vai acontecer. E então, nós temos que ser hospitais, tolerância zero para agressão. Perfeito. Né? Perfeito. Então, é uma coisa que tem que ser implantada, né, nessas UPAs, nesses pronto-socorros, e mesmo em hospital privado, que tenha pronto-socorro, tem que estar lá, tolerância zero para qualquer agressão contra os profissionais de saúde. Porque a enfermagem é agredida, todos são agredidos, às vezes mais verbalmente, mas quando parte para agressão física, a coisa fica complicada. Agora, o que o Carlos falou é a realidade. Eu acho que mais de 50% não faz boletim de ocorrência. Por quê? Porque ele pode estar colocando a sua família em risco. Também Sabe tem Deus isso. quem é, Também tem isso. da onde vem, da onde veio esse paciente, o que ele faz, o que ele não faz, é ligado ao quê, né? Daqui a pouco tem neto, tem filho, tem esposa, sabe? Daqui a pouco você começa a colocar a tua família em risco por vamos dizer, uma resposta mal dada, ou você tentar discutir com a pessoa. Acho que agora nós temos que ter segurança. Então, pedir para nós, como membros de associações médicas, nosso Conselho Federal, a gente tentar criar um protocolo de tolerância zero para combater esse tipo de coisa, para diminuir esse índice que nós mostramos aqui de 2024. Mais de 4.500 boletins de ocorrência sobre agressão a profissionais da saúde. Então, eu acho que é uma das coisas que dá para se debater. Doutor Macedo, deixa eu só complementar aí. Hoje nós temos no Congresso um projeto de lei
que aumenta a pena para aqueles agressores dos profissionais de saúde. Certo. Eu sei que não é a solução, mas se aumenta a possibilidade de punição contra esse profissional que é agredido pelo socorro dos UPAs. Isso é um detalhe importante. E nós temos que fazer uma queixa, tá? Hoje você consegue fazer uma queixa pelo online, pelo CIO, você entra lá, faz uma queixa online, e é importante a sua identificação. E a ocorrência em si, porque se a polícia tiver interesse em fazer o levantamento, como tiveram desses 39 mil casos, quase 40 mil casos de 2013 até final de 2024, nós tivemos praticamente 40 mil ocorrências de queixas que os médicos fizeram de agressão. Aí são os mais variados tipos de agressão verbal, agressão física, enfim. E como a doutora Viviana falou, muitas vezes você está ali fazendo o seu trabalho, mas tem 3, 4, 5, 10, 15 pacientes aguardando, e eles não entendem que nós temos que ter uma responsabilidade de um bom atendimento e uma solução definitiva para o quadro. Não adianta eu pedir exame, vem um próximo, pedir exame, vem um próximo. Aí eu digo, um bom exame físico e uma paciência de pegar dados do paciente, você resolve muito daquele atendimento. Verdade. E não vai empurrar o colega da frente, vai ficar só acumulando o paciente. Isso gera, por parte do paciente, e a gente entende. E você com a filha no colo, com febre, e para eles febre, é uma urgência. Para a gente, às vezes, não é a urgência a febre em si, mas para eles é uma urgência, tá? A filha passando mal, enfim, e a conduta deles é procurar o médico. E quem está na frente vai ser o médico ou a enfermeira. E vai sobrar principalmente para a gente, médico ou enfermeira. Outro caso assim, que a gente tem que ponderar, há um tempo, que eu atendia também o hospital privado, e havia um impedimento de atender pessoas alcoolizadas. E chegou um paciente lá alcoolizado, agitado, e a própria recepção falou, doutor, ele está alcoolizado, não está autorizado a atender. Aí eu caí na besteira e falei assim, não vou atender. A tua internet está ruim, Magno. Foi o suficiente para criar... E continua ruim? Deu uma cortadinha só. Ruim. Entra no teu celular aí que ele resolve tudo. Eu vou tentar pegar aqui que é mais fácil. Isso. Então, atendimento. E finalmente, essa pessoa tinha uma relação muito próxima com a polícia. Ixi. E chamou a polícia, chegou a polícia lá, 2 carrinhos da PM lá, e foram me procurar, enfim, toda uma situação de que você fica exposto. E se eu tivesse atendido aquele paciente, como você atende muitos outros pacientes, tivesse um pouco mais de paciência e atenção ali, não teria gerado todo aquele atrito. Sim. Então, muitas vezes nós temos que ponderar, não sim, se submeter, mas tem que ponderar a nossa participação naquele atendimento, que isso pode gerar um confronto e o prejudicado vai ser nós mesmos. Retorna para vocês que eu vou tentar entrar no celular aqui, tá? Tá bom. Então, doutor Macedo, eu acho que essa questão é assim tão importante, né? Essas causas, né? Porque isso acontecia lá quando o senhor estava começando a sua profissão, quando eu comecei a minha, e agora também. Só que a gente vê que isso está pior. E eu gostaria até de ponderar 2 coisas aqui, doutor Macedo, que a gente aqui na Associação Médica tem conversado bastante sobre, né? Que é a diferença que a população tem enxergado o médico diferente, né? Há 50 anos atrás, o médico era considerado um líder nato, uma pessoa meio que inatingível, né? E eram poucos os médicos, né? Hoje, primeiro, com essa formação de muitos médicos aí por ano, como tem acontecido, né, com essa abertura indiscriminada das escolas médicas, tem muito médico. E não quero dizer que isso é ruim, né, doutor Macedo? Não é que o número de médicos
grande seja ruim. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem médicos mal formados. E a população está percebendo isso, sabe, doutor Macedo? E, consequentemente, ela não vai saber daí julgar. Não, mas aquele médico é ruim, então todos são ruins, né? Então, veja como que essa questão política acaba afetando, inclusive, nesse problema sobre a violência. Eu acho que nós temos que tirar desse limão a limonada. Uhum. Você quer ver o que aconteceu comigo? Eu atendi um pronto-socorro em São Paulo. Eu estava ali para trabalhar. Sim. Né? Diferente de quem trabalhou o dia inteiro no hospital, né, no seu consultório e vai para uma UPA, cansado às vezes. Né? Chega lá também está cansado, como aquele paciente que foi lá, trabalhou o dia inteiro na sua empresa, chegou lá, a mãe dele está com uma crise hipertensiva, ele quer ser atendido na hora e o médico também está ali para trabalhar. Né? O que aconteceu comigo? Nos meus plantões de domingo, chega um, chega dois, chega três. Tá? O que aconteceu depois? O que eu anotava? Isso é um leitinho para o médico mais jovem. Você está de plantão, quando você atende um caso que é um paciente que chegou lá, estava com febre, você orientou, deu um antibiótico, deu um antitérmico e tal, eu anotava num papelzinho o telefone do paciente. No final do dia, antes do jantar ou depois do jantar lá no pronto-socorro, eu começava a ligar para aqueles pacientes que eu atendi e que estavam, de fato, com alguma doença. Ou criança, atendia tudo, criança, velho, tudo. Velho não, idoso. Velho é trapo. Então, o que aconteceu depois de um ano? Eu fui obrigado a abrir um consultório em São Paulo, porque os pacientes do pronto-socorro, doutor, o senhor não existe. Nunca nenhum médico ligou para saber se eu melhorei daquilo que eu tinha. Mas é uma coisa simples de fazer, né? Mas, então, assim, eu penso, da nossa parte, o que pode diminuir isso é examinar o paciente. Sabe? Isso tem que pensar nisso, examinar o paciente. A queixa, pôr a mão no paciente, medir a pressão arterial, examinar como tem que imaginar. Isso é uma maneira de a gente, eventualmente, ver que a mãe da pessoa, o filho da pessoa está sendo bem atendida. Sim. Né? Que muitas vezes é aquela história, pede um exame, tá? Não é assim. Examina o paciente. Então, essa é a nossa parte que nós temos que tentar incutir na cabeça dos mais jovens que isso é importante, examinar o paciente. Não tem dúvida. Agora, independente disso, vão acontecer. Exatamente. Eu quero dizer, né, doutor Marcelo, que a gente... isso é fundamental e isso é da nossa profissão, Sim, né? Examinar parte. bem. A anamnese é a chave. É colocar a mão no paciente, olho no olho, né, doutor Macedo? Mas assim como, né, não tem a violência doméstica, por exemplo, nem sempre tem justificativa. Na maioria das vezes, a mulher com a violência contra o mais fraco, contra a criança, contra mulheres, na maioria das vezes não tem justificativa. Então, e o problema, né, doutor Marcelo e doutor Carlos e ouvintes, que essa violência contra os profissionais da saúde, ela leva a consequências muito graves, né? E uma das consequências é no estado de saúde físico e mental dos profissionais de saúde. O senhor sabe que também tem várias pesquisas mostrando isso, como os profissionais de saúde e a enfermagem, os médicos, estão doentes. Estão muito doentes. Sofrendo burnout. Exatamente. E uma dessas coisas é burnout. E, assim, é o estresse, é o cansaço, assim, o desânimo, né, doutor Macedo? Porque, por mais que a gente ame a nossa profissão, que eu não saberia fazer outra coisa na vida, mas receber, não é o meu caso, obviamente, graças a Deus, mas eu imagino daqueles profissionais que estão na linha de frente, na emergência, que todo dia tem agressão física. É só barra pesada. É só barra pesada. Isso desgasta, né? Então, uma das consequências, e a primeira, que eu acho que também vale a pena a gente falar aqui, é o impacto, né, de saúde mental e físico. Mas também, consequentemente, aquilo que o senhor falou, acaba que atende mais rápido, já também começa a desvalorizar
o relacionamento atendimento. médico-paciente, Médico-paciente, né? Porque se você está sendo a parte mais fraca, você como médico sofrendo, você acaba fazendo, infelizmente, a coisa da maneira não ideal, né? Então, é uma consequência que é a bola de neve, né? Acaba mais agressão, mais atendimento ruim, mais, né, bola de neve. E com isso também, os profissionais médicos acabam não querendo mais ir trabalhar naquele postinho lá na periferia. Isso é uma preocupação grande, o Carlos Magno está nos ouvindo. Tem cidades em que muitos médicos não querem Não ir. querem ir. E aquela Imagine. população fica Desassistida. E uma população desassistida precisa. faz mal para todo mundo. Não é só para o médico, para a sociedade como um todo. Exatamente. Então, aquela história. Então, eu acho que pronto-socorro, locais onde vão urgências e emergências, tem que ter um protocolo. Tem que ter um protocolo de agressão zero, sabe, conduta. Então, tem que ter. Porque senão você não consegue segurar. Não consegue segurar. Então, cabe nós, como entidades médicas, conversarmos com nossos secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde e também com os donos de hospitais onde tem pronto-socorro. Exatamente, os diretores, O que ele né? pode fazer para Exatamente. garantir a segurança, né, desses médicos que Certo. trabalham lá no seu pronto-socorro. O doutor Carlos quer falar alguma coisa? Macedo, Oi. o que tem acontecido, que a gente tem observado aí, as unidades de saúde estão tendo profissionais de segurança para proteger bens materiais. Sim, patrimônio. E, às vezes, exatamente. A preocupação é proteger os bens materiais e não o capital humano. E não é incomum numa agressão em uma unidade a segurança se preocupar mais explicitamente com o bem material, a cadeira, mesa, televisão, que o paciente ou o usuário vai quebrar, do que propriamente com a população. O que a gente tem observado aí? Você raramente encontra um médico com maior idade ou com mais experiência nas UPAs e nos PAs. Uhum. E aí você tem dois motivos. A grande quantidade de formandos que nós temos no Brasil, mais de 468 escolas médicas, colocando uma produção grande de colegas no mercado. Como já foi citado aqui, algumas das escolas não têm a mínima condição de estar funcionando para ensinar medicina, nem estrutura física, nem professor. Exatamente. E acaba que esse aluno vai chegar no final do seu período graduando, vai se formar, vai ter um CRM, e opção de mercado para ele, normalmente, são periferias, UPAs e PAs, ou seja, linha de frente, e onde tem a maior chance de acontecer esse tipo de agressão. Nesse levantamento feito pelo Conselho Federal, nós temos que cerca de 35% das agressões são feitas nas capitais. E o restante, a grande maioria, 65%, é feito no interior, cidades mais afastadas dos grandes centros urbanos. E como a doutora Viviana já falou também, mais direcionada agora a mulheres. Nós temos invertendo a curva de mais formandas mulheres do que os homens. E isso também, como já citado aqui também, expõe, porque muitas pessoas veem a mulher ainda como sexo frágil. Então, eu vou agredir aqui porque eu tenho um corpo maior, eu sou homem. Isso não E dá parte para nada. agressão. Exatamente, parte para agressão, parte para desacato mesmo. E são pessoas novas, são pessoas com pouca experiência. E uma agressão dessa, isso pode arruinar a vida do profissional. Impacta na saúde do profissional. Impacta. E fica com uma situação de que temerária de voltar para o local de trabalho e temerária para atender o próprio usuário. Exatamente. Então, isso é um complicante. Eu acho que nós, como entidades médicas, junto com o sindicato também, temos que ter uma polícia ali para proteger o capital humano. Não só a parte, vamos dizer, estrutural da unidade. Material. Não. Exatamente, a parte material, a parte estrutural da unidade.
Agora... E é um dever nosso correr atrás disso. Nós, no Espírito Santo, temos reunidos com a Secretaria de Segurança, porque lá o problema também é similar a de qualquer outro estado do Brasil. Vocês estão ocupando o segundo lugar no número de agressões que são denunciadas, tá? Então, acredito que Minas, a própria Bahia, que não estão denunciando, acho que as pessoas não estão denunciando. Se a gente for fazer um levantamento real, que a coisa está acontecendo, nós vamos ter um número muito maior do que esses que o Conselho Federal colheu. Sim. E também é parte de nossa responsabilidade como entidade médica correr atrás ou fazer ações atrás para dar proteção para o médico. Por isso que as reuniões locais de defesa do ato médico, junto com as prerrogativas do médico, tem que ser feita em cada regional, junto com a Secretaria de Segurança Pública, prover uma segurança necessária para que você, médico, possa exercer a medicina com segurança e dar tranquilidade ao usuário. Nós temos que ser resolutivos. Não podemos atender de qualquer maneira, tem que ser resolutivo. Porque quando uma pessoa dessa volta sem a solução, ela já volta muito mais, com a chance muito mais de ser uma pessoa agressiva do que se você resolveu o problema e aquela pessoa, o seu filho, o pai, a mãe, já foi para casa com o problema solucionado. Então, o médico é humano, o médico também tem os seus problemas pessoais, está num dia bom no seu plantão, mas as pessoas não entendem isso, não. Eles têm que entender que o médico está ali para resolver o problema dele de qualquer maneira, e às vezes você mesmo está com um problema pessoal que não está conseguindo se concentrar bem no plantão. E outra coisa, médico raramente falta ao plantão. Nós somos um profissional que raramente tem um absenteísmo elevado nas suas atividades. A gente vai trabalhar com gripe, a gente vai trabalhar resfriado, a gente vai trabalhar com dor de cabeça, o que não acontece na maioria das outras profissões. Mas isso é uma particularidade nossa. E às vezes o usuário lá não entende que você também tem os seus problemas pessoais, tem a sua doença, os problemas com seu filho, com seu pai, com sua mãe, mas infelizmente essa agressão existe e nós temos que ter um encaminhamento das entidades, da Associação Médica Brasileira, da Sociedade de Especialidade, dos Conselhos de Medicina e dos sindicatos, cobrar uma segurança para o profissional que está no pronto-socorro médico ou qualquer outro profissional que preste ali o seu serviço para a população. Você veja, Magno, esse assunto como é difícil, ao mesmo tempo nos coloca numa situação assim. Por que nós não procuramos os nossos secretários municipais de saúde, nossos proprietários de clínicas privadas que têm pronto-socorro, né, para criar uma norma de segurança, não só para a televisão que está lá, para os móveis e utensílios, como diz o Magno, mas segurança aos profissionais de saúde, não é só o médico, é todo aquilo que envolve o atendimento à população, deverá ter uma lei ou alguma coisa que exista ali no pronto-socorro. Se tiver um segurança lá, aqui assim, ó, de braço cruzado olhando, né? Um em cada canto daquele pronto-socorro. Eu quero ver se aparece os machões lá, o pessoal que vai lá para criar confusão. Não, porque ele sabe, se é segurança aqui, erro zero, né? Agrediu, falou mal, gritou com alguém aqui, vai ser chamado, chama a polícia, chama alguém para fazer um boletim de ocorrência com o teu CPF, com isso, sabe? Aí você pode começar a pensar em diminuir esse estado de coisas, né? Então, se eu sou dono de um hospital, dono de uma empresa, ou diretor ou presidente de uma empresa que tem pronto-socorro na capital, no interior, eu tenho que dar segurança para o meu médico que vai trabalhar lá. Isso é papel do empregador, fazer isso para o seu profissional que vai atender. Agora, só que a coisa fica o dito pelo não dito e passa, não é verdade? Então, dentre tudo aquilo que envolve hoje a dificuldade que a gente tem da formação médica, Magno, há 2 anos atrás eu era diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira. Pasme você, essa informação eu tive lá do Ministério da Educação.
mais de 50% dos médicos, dos professores das faculdades criadas nos últimos anos, não tem um professor que tenha mestrado ou doutorado dando aula para esses alunos. Com Deus que nos perdoe, mas esses colegas, esses jovens que estão fazendo medicina, que nós queremos abraçá-los como colega, qual será a formação que eles vão trazer para atender a nossa população? É um risco de saúde pública, é um risco para a população brasileira. Não é risco para nós médicos, é risco para os nossos pacientes. Amanhã um neto meu tem uma febre, vai numa UPA, o médico acabou de se formar, mas não sabe o que era diagnóstico de meningite, a criança tem febre, não faz os exames que tem que fazer nessa criança morre de meningite. De quem é a culpa? É do médico? Não sei. Eu também não sei. A pergunta é uma interrogação. É verdade. A culpa é do sistema educacional médico? Não sei. Então, tudo isso é uma coisa que já nos preocupa normalmente. Agora, além da preocupação com a formação médica, nós estamos nos atendo agora a falar sobre violência contra profissionais de saúde. Pois é, doutor Macedo, e aqui, né, nós, como associação médica, a gente, como conselho, como o senhor falou, as entidades têm o seu papel muito importante e eu acho que a gente pode talvez tentar resumir essas ideias que o senhor colocou aqui, que o doutor Carlos Magno colocou também, que quais são essas estratégias que a gente, quanto entidade, deve ter, né, fazer para diminuir a violência. E eu acho que a primeira delas nós já estamos aqui, né, na prática, discutir, falar sobre isso, não colocar debaixo do tapete, né? A gente deve discutir, deve falar, deve conhecer números. Falando em números, doutor Macedo, eu tinha pensado em falar sobre isso no começo e acabei esquecendo que essa semana, inclusive, foi ao Conselho Federal de Medicina, a presidente da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, né? E eles fizeram no ano passado um trabalho mesmo muito bem feito, que tem mais de 800 médicos, profissionais de saúde, mas quase 90% foram médicos que foram entrevistados. E então, doutor César, seja bem-vindo ao nosso AMP Cast. Deixa a doutora terminar o seu raciocínio aqui, eu gostaria de ouvir a tua opinião aí. Tá. Então, Obrigado, presidente. 80% dessas pessoas que responderam, 80% já sofreram violência. 80%. Sendo que destes 80%, 80% foi agressão verbal. 12% foi violência física. Tá? Violência física. Dessa violência física, doutor Macedo, por incrível que pareça, estava mostrando isso para o Valmor ontem à noite, 47% foi do tipo soco, mordida, pontapé, sabe, agressão física mesmo. 17% destes foi agressão tendo arma, ou arma de fogo, faca, essas coisas. 10%, doutor Macedo, foi agressão com fluidos, com sangue, com fezes, com urina, sabe? 6%, doutor Macedo, foi agressão sexual. Então, o senhor pode imaginar o quanto que a gente precisa realmente ter essa política que o senhor estava comentando, de tolerância zero, né? E agora eu deixo, então, com o senhor e com o doutor. Doutor César, Carlos Magno, doutor César Neves, é o nosso secretário do secretário da Saúde, nosso amigo. Boa noite. Boa noite. Doutora Viviane Henke, uma satisfação. Presidente, uma satisfação. Eu acabei de pousar aqui em Brasília, por um compromisso inadiável no Ministério da Saúde amanhã, mas é um assunto extremamente relevante e preocupante. Eu recebi dados recentemente que o número de notificações de agressões contra os médicos aumentou nos últimos 2 anos na casa de 150%. Aí vem um questionamento. Eu acredito que tenha aumentado efetivamente, mas também vejo que os colegas estão prestando um boletim de ocorrência. Sim. E devem fazer. Deve. Acho que parte desse problema todo ocorre
dos colegas não prestarem queixa, Perfeito. não registrarem boletins de ocorrência. Isso tem que ser feito de forma muito contumaz. Outro dado que um estudo nos trouxe é que a maioria das vítimas, presidente, doutora Viviane, são as médicas. Sim. As médicas acabam sendo também o alvo principal desse tipo de violência, que para nós é intolerável. Nós reputamos como algo intolerável e vejo também como um processo que vem ano após ano, não sei se os colegas concordam, com o fato do desrespeito a nós, da classe médica, vem se tornando de forma muito corriqueira, né? Eu tenho 34 anos de formado, somos de um tempo que tínhamos todo um respeito, toda uma dignidade para tratarmos não só com os nossos professores, mas com os nossos pacientes. Eu vejo que essa relação, com o passar dos anos, tem se deteriorado e tem culminado com esses números alarmantes e com essas cenas deploráveis que muitas vezes a gente vê nos órgãos de imprensa. Eu gostaria de, primeiramente, dar esse depoimento e agradecer muito essa oportunidade, presidente Macedo. César, obrigado pelas tuas palavras. Agora, com certeza, vamos marcar uma reunião com a Secretaria de Saúde Estadual, com a Secretaria Municipal de Saúde aqui no nosso estado, aqui em Curitiba, e depois envolver todos os municípios do Paraná, né, para debater segurança aos profissionais de saúde. Eu acho que é uma maneira de a gente fazer alguma coisa em defesa da população, dos profissionais de saúde, como um todo, o médico e os seus auxiliares ali, né? Então, eu acho que isso é um tema importante para que a gente caminhe junto, né, para aumentar o poder de segurança aos profissionais de saúde. Também gostaria de fazer um depoimento que eu fiz um pedido pessoal à secretária Tatiane Filipac de Curitiba, a qual nos acolheu, no sentido de, pelo menos em todas as UPAs da capital do estado, nós tenhamos permanentemente a Guarda Municipal. Mas verificamos que, apesar de ter a Guarda Municipal, muitas das vezes ela está nos fundos da unidade, ela não está no local de grande visibilidade. Pedir para ela que tenha a Guarda Municipal e que ela seja visível, que isso de alguma forma intimida. E outra coisa que fizemos um pleito à secretária Tatiane, algumas unidades de saúde têm uma figura que vulgarmente apelidou-se de Leão do Mato, que é uma espécie de um sensor, alguém que entra no consultório e fala: doutor, está demorando, tem que atender mais rápido, a fila está grande lá fora. Primeiro, que achamos que isso é uma invasão do ato médico. Sim. E segundo, isso acaba criando animosidade no meio da população. Então, esse pedido foi muito bem recebido pela secretária Tatiane Filipac, e ela ia tomar providência nesse sentido, e também fizemos um pleito em relação à Guarda Municipal, que ela seja ostensiva em todo o horário de funcionamento, especialmente das UPAs 24 horas, mas que esse oficial da Guarda seja visível, que isso é uma forma também de intimidar os valentões de tomarem esse tipo de atitude. Imagina se você tem um guarda municipal, um em cada canto do pronto-socorro, sendo visto pelos usuários, sempre o fato de ele estar em pé ali já cria uma segurança, né? Uma segurança liminar para os profissionais que ali estão trabalhando. Certeza. Eu acho que esse pedido teu foi muito interessante. E que isso, hein, doutor Macedo? E é um ponto importante aí, essa segurança. Às vezes o carro, com a luzinha piscando ali na frente, as pessoas vendo só o sinal do carro piscando, sabem que ele tem uma polícia. Exatamente. E isso tem de inibir aquela agressão que a pessoa já entra lá. Hoje as UPAs realmente, elas estão um pouco mais protegidas, porque o público fica do lado de fora e entra para ocupar o consultório. Mas, mesmo assim,
dentro do consultório é onde ocorre a agressão, né? E o médico fica com o carro lá fora, no estacionamento. Então, se acontecer uma coisa mais séria ali, o paciente sai, o usuário sai, mas pode cercar o médico lá fora. Pode. A presença da polícia, eu acho que seja imprescindível. Não é que vai inibir, não é que vai inibir, vai acabar, não. Mas, com certeza... Mas que vai melhorar muito, vai. O profissional da saúde vai ser muito mais seguro para atender, já que hoje existe uma limitação. Antigamente entrava no corredor, hoje as UPAs tem uma parte que o doente é chamado, ele adentra na porta, vai ser atendido e a população fica do lado de fora. Mas mesmo assim, a agressão pessoal acontece lá dentro do consultório. Às vezes a pessoa fica 1, 2, 3 horas esperando, às vezes não tem nem indicação de estar numa UPA, não tem nem indicação de estar lá. Mas ele fica 3, 4 horas esperando e quando chega lá, ele já chega com o seu limite de paciência estourado. E vai descarregar em cima do profissional que está ali na frente. E normalmente na linha de frente, quem vai estar ali é o médico. Você imagine todos os pronto-socorros do Brasil terem câmeras nos 4 cantos, escrito assim, várias nas paredes, sorria, você está sendo filmado. Pronto, só isso já inibe, Só né? isso já dá uma inibida. Mais alguém lá... E não é uma coisa... não é uma coisa não é uma coisa com custo alto, não. É um custo bem tranquilo. Tem uma central de monitoramento, as câmeras, e no ato se percebe se está havendo uma agressão ou uma confusão local e se desloca para aquele local para tentar resolver. Isso eu acho que é uma boa ideia, eu acho que a gente tem que levar isso à frente. A Guarda Municipal, o fim de monitoramento das unidades de saúde, eu acho que são todas ideias que a gente pode estar aqui levantando e levar como opções para as próprias secretarias de saúde colocarem junto com a Secretaria de Segurança e dotar essas unidades dessa situação mínima que possa garantir a segurança do profissional. Claro. Pode ter certeza que aqui no Paraná a Associação Médica vai lutar para que isso aconteça. Okay? É isso aí. Doutora, eu gostaria de que aqueles colegas médicos ou a população que esteja assistindo façam pergunta aos nossos palestrantes aí, principalmente ao Dr. César, ao Dr. Carlos Magno, que gentilmente lá deixou de jantar hoje em Brasília, lá ele trabalha lá, para já acender o nosso convite, o que a gente fica muito feliz com a presença tua. E o César, dentro de um táxi indo para o hotel, também não jantou. Façam perguntas para a gente aproveitar esse AMPcast. Nós estamos na fase de questionamentos daqueles que estão assistindo. Doutor Macedo, eu acho que esse assunto é tão importante que a gente precisa colocar mais à disposição, né? Um canal. Tem uma pergunta aqui. Além da solicitação de apoio da Guarda Municipal, muito importante, quais outras ações a Secretaria da Saúde tem adotado em relação a esse problema no Paraná? Doutor César. Doutor César está ali? Não caiu? Pode ter caído. Acho que ele estava indo para o hotel, né? Pois é, eu acho que caiu. Mas vamos continuar. Carlos Magno, eu estou vendo aqui o nosso ex-presidente. Carlos, como devem agir os médicos em caso de ameaça ou agressão? Quais os melhores canais? Olha só, os conselhos de medicina, eles já estão hoje disponibilizando que o médico possa fazer essa queixa diretamente para o conselho e o conselho tomar uma providência. Nós estamos tentando desenvolver um sistema de TI em que o colega faça a sua queixa, mas se identifique e o conselho toma providências junto às secretarias municipais de saúde e também de segurança. Porque isso aí facilita a denúncia do profissional de saúde, principalmente do médico, do que está acontecendo. Certo. Quando nós não temos dados de agressão, nós não temos o que correr atrás. Por isso que é importante a denúncia. E um sistema de TI que possa favorecer o médico a fazer a sua denúncia vai facilitar bem a gente conhecer os dados reais
de cada unidade, de cada estado, e aí os conselhos, junto com as próprias associações médicas e o próprio sindicato, podem interagir com a Secretaria de Segurança e Segurança Pública para que aquele local seja direcionado uma segurança específica para manter os profissionais ali. Porque se o profissional sai dali, 2, 3, a população é que vai sofrer. O médico sai dali, vai para outro posto, a população sofre porque vai ter ausência de médico. Então, sendo objetivo, nós aqui no Conselho Federal estamos estudando a possibilidade, eu acho que isso pode ser também dos regionais, dos médicos acessarem ao CRM, ao CFM e fazer a sua denúncia. A gente coleta essa denúncia e então leva a quem tem a responsabilidade de dotar essas unidades de segurança para aquele profissional, não só a medicina, mas também da saúde. Isso pode ser uma ação conjunta da assistente social, da enfermagem, da medicina, da fisioterapia. É interesse de todos que você possa trabalhar num ambiente saudável, sem pressões, sem agressões físicas ou verbais. Isso dá tranquilidade para você trabalhar naquele local. Eu não tenho conhecimento que exista, né, que poderia até levar isso para os deputados federais, criarem uma lei para agressão a profissional de saúde, né? A pena será dura, será intensa. Criar alguma coisa nesse sentido para que se divulgue. Mesmo nos pronto-socorro está escrito lá, sorria, você está sendo filmado, olha, agressão a profissional de saúde, a profissional de saúde, a lei número tal, aí ele vai procurar a lei para saber o que pode acontecer com ele. É isso aí. Não é verdade? Seria uma ideia. Mas já existe um PL no Congresso aumentando a pena para os agressores profissionais de saúde. Tá. Eu posso me inteirar, já existe esse PL no Congresso e propondo aumento da pena para quem agride o profissional de saúde. Já existe para o servidor público em si, mas especificamente para o profissional de saúde, um PL tramitando no Congresso. A gente pode agir acompanhar, junto. Nós podíamos cutucar esse leão com vara curta, né, que são os nossos deputados, para que esse projeto caminhe a passos largos, não a passo de tartaruga, não é? Isso aí, com certeza, não só os médicos, mas todo profissional de saúde vai ter interesse. Sim. Então, é uma pauta conjunta da saúde no Brasil como um todo, que esse projeto caminhe o mais rápido possível. Ótimo. Eu amanhã vou procurar saber com a Gabriela, que é médica dos nossos assuntos aqui em Brasília, como é que está esse PL, para que a gente, de repente, possa tomar uma providência nesse sentido e conclamar que os outros profissionais de saúde vão pressionar os nossos deputados para que isso caminhe, mesmo nessa fase de política toda aí, mas que isso caminhe que é um interesse geral de qualquer profissional de saúde trabalhar com segurança. Ótimo. E é um direito também. Com certeza. Você já respondeu uma pergunta que fizeram a respeito do projeto que existe. E tem outra aqui. Campanhas de conscientização poderiam ser um caminho para melhorar a situação? Eu respondo. Acredito que sim e deve ser feito. Né? E é isso que a Associação Médica está fazendo, começando hoje, mas com certeza esse será apenas o primeiro passo. E eu sei que o Conselho Federal de Medicina tem feito isso de maneira bem constante, né? Através de todas as suas redes de comunicação. Mas eu acho que a gente tem que fazer realmente uma estratégia para comunicar isso, para que isso fique conhecido, né, doutor Macedo? Ok. Bem, eu gostaria de agradecer aqui ao Carlos Magno, ao César, que gentilmente também participou aqui, dando o seu depoimento. Agradecer a nossa diretora de defesa profissional e aqueles nossos participantes. Estou vendo aqui o meu ex-presidente Nerlan Carvalho no ar, está dando com a mão lá, nosso secretário-geral hoje. Estou vendo vários colegas, o doutor Gilberto, escondidinho, está bem no escurinho lá. Doutora Marta, tem outro colega ali que não consigo ver quem é. Então, eu quero agradecer a presença de todos e continuaremos aqui fazendo a cada 15 dias, cada 2 semanas, um videocast respeito a assuntos de interesse à categoria médica. O doutor Nicolau Xexon, uma boa noite, prazer em vê-lo. Obrigado pela participação.
e dizer a vocês que estamos aqui dispostos. Doutor Gilberto, apareceu o nosso doutor Gilberto, nosso ex-presidente da Sociedade de Pediatria, nosso tesoureiro geral, e agradecer a todos que participaram e procurando, na quarta-feira estaremos juntos, quarta que vem, juntos com o Magno lá no Conselho Federal de Medicina. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigado Boa noite. pela oportunidade dele. Tomacedo, doutora Viviane e os demais colegas. Obrigado. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite a todos.